todos, meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico das horas vagas. O tema de hoje é arquivo de log. O que é um log? Você sabe o que é um log? Você já trabalhou com algum log? Você já abriu, já leu, já modificou, alterou, criou um arquivo de log? Bom, peritos, para quem não sabe a tradução, log em inglês significa tronco. Basicamente o cerne do arquivo, do programa, na verdade, né? Como ele é um arquivo, ele geralmente gravado em TXT, né? Em formato TXT, que significa texto. Então ele é gravado em formato texto, no qual se você abrir no Notepad, no Word, vai abrir. E você vai conseguir ler o que tem lá dentro, lógico, se você entender a linguagem computacional que está ali envolvida. Arquivo de log basicamente é um arquivo destinado a gravar todos os andamentos daquele software que o criou. Tudo que aquele software fez, tudo que alguém tentou fazer ou fez naquele software, qualquer coisa que aquele software tenha promovido, naquele arquivo de log ficaria registrado o seu histórico, tudo ficou gravado nele, né? E o arquivo de log ele não é padronizado, ele depende do produtor, né? De quem criou o arquivo. Então, se, por exemplo, você vai pegar um arquivo de log do sistema de banco de dados, cada sistema de banco de dados tem um arquivo de log específico, né? Ou se não, você vai pegar um arquivo de log, por exemplo, do Word, Excel, PowerPoint. É outro tipo de arquivo de log, né? Quando você vai, por exemplo, desenvolver, no caso eu, programador, eu vou desenvolver uma página, um controle de estoque, por exemplo. Eu crio um arquivo log para registrar tudo que as pessoas fizeram, por exemplo. Usuário fulano de tal hora, tal minuto, tal segundo, instalou, criou o produto, o que pode ser? Fita cassete. Já nem existe mais, né? Mas o usuário removeu o produto fita cassete. O usuário tentou instalar, criar o produto CD. O usuário removeu o produto CD, o usuário alterou o produto CD nesse horário, nesse minuto, nesse segundo. Então o arquivo de log é um arquivo que você grava todos os históricos daquele software, daquele programa, entendeu? Então você tem um programa no qual você quer saber o que aconteceu com ele. Imagina que algo foi invadido. Primeiro ponto é analisar os logs desse programa, né? Imagina que alguém invadiu, por exemplo, o site de alguém. Bom, vamos ver aonde que esse site é hospedado. Ele é hospedado em um HTML, ele é um HTML formado por HTML, ele é um PHP, ele é formado por um JSP, que é um JavaScript. Então você vai procurar o log de cada um desses fornecedores, tá? Você vai lá abrir o log e vai verificar se alguém tentou, quais foram os comandos que as pessoas tentaram dar, qual foi a última URL solicitada, qual que é o IP de quem solicitou essa última URL, qual foi o horário, você consegue filtrar. Então você consegue ver muitas informações nos arquivos de log. E não são só um arquivo de log, não é um só arquivo de log, são vários. Você pode ver quem tentou invadir um Linux, por exemplo, ele tem o seu access.log, onde você pode verificar quem logou, qual usuário logou ou tentou logar, né? Por exemplo, uma das funções de um firewall bem desenvolvido, de um sistema de contra-invasão bem desenvolvido, é você analisar as tentativas de autenticação, utilizando o access.log, por exemplo. Bom, então o perito computacional forense, ele consegue fazer sua investigação, ele consegue iniciar sua investigação analisando os arquivos de log, né? Há pouco tempo nós tivemos aí um problema que foi veiculado
de uma invasão num órgão muito importante eleitoral, e a gente teve informação de que a equipe da Polícia Federal, quando foi investigar os arquivos de logs, eles não existiam, eles foram apagados. Arquivos de log, geralmente, eles têm uma permissão extrema. Só o superusuário, que no Linux, por exemplo, é o root, ele pode ser apagado, né? E nem sempre o root consegue apagar assim de primeira esse tipo de log. Às vezes ele tem uma permissão especial ainda, né? Então, assim, para apagar um log desse, às vezes tem que ter um superusuário. Então, com um usuário simples, por exemplo, um usuário comum, ele não consegue apagar esse tipo de log, né? Então, log é um arquivo tronco, é um arquivo onde guardam-se todos os históricos de movimentação daquele software, daquele programa. Por isso que ele é muito importante na computação forense. Através dele é que eu consigo ter a certeza do que aconteceu naqueles dias, naquele horário, minuto, segundo, né? Quais foram os comandos dados, as tentativas de invasão. Eu estava falando sobre um firewall. Por exemplo, o firewall ele pode, por exemplo, ficar verificando o arquivo de log de tentativas de força bruta. O que é uma força bruta? É um software malicioso que fica tentando autenticar, colocando o usuário e senha e alterando esse usuário e senha a cada microsegundo para tentar invadir, né? E aí, quando ele consegue, ele avisa o seu programador: olha, eu consegui invadir esse sistema aqui com essa senha e com esse usuário. Toma aqui o IP, toma aqui o URL e tenta entrar você. Então, através de um programa como um firewall, por exemplo, você pode analisar uma tentativa consecutiva de autenticação sem sucesso. Então, se ultrapassar, por exemplo, sei lá, 3, 4 tentativas sem sucesso no mesmo segundo, isso é muito lógico que é um programa malicioso tentando autenticar. Aí você pode, inclusive, bloquear o IP desse usuário para ele nunca mais ter acesso àquelas portas, né? Aquele servidor. Agora, se for um usuário normal tentando autenticar, ele tentou 4, 5 vezes no mesmo segundo, isso é quase impossível humanamente. Mas se o usuário, por exemplo, reclamar: não, era eu sim, eu tentei várias vezes, senão o programa travou e ele entrou em loop e mandou as 4 autenticações de uma vez só, no mesmo segundo, me libera aí, meu IP é tal. Aí você vai lá e libera ele. Se ele tentar de novo acontecer a mesma coisa, vai ser bloqueado novamente. Então você evita invasões dessa forma. Uma das formas é trabalhando em cima das tentativas de autenticação dos arquivos log, ok? Então, queria mostrar para vocês, queria falar um pouquinho sobre os arquivos logs. Você tem alguma dúvida? Você conhece algum arquivo log? Já trabalhou com algum? Tem alguma dúvida sobre ele? Deixa aqui embaixo que a gente responde, ok? Até a próxima!